amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te, dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Seja bem-vindo a mais um programa no Coração de Deus. Quero, através desse programa de hoje, responder uma pergunta que tantas pessoas fazem, principalmente mães, tias, às vezes pessoas que olham para uma vida e fazem perguntas sobre aquela vida. Porque quantos casos às vezes acontece de uma pessoa dizer assim: não, mas fulano foi criado na igreja, e agora? Saiu para outro caminho, está fazendo tanta coisa errada. Os pais ensinaram, né? O pai falou tanta coisa boa, a mãe ensinou tanta coisa boa. Ele cantava na igreja, ele se dedicava na igreja, participava de grupo, fazia isso, fazia aquilo, e tomou outro rumo a vida, foi para outros lados, começou a se envolver com coisas que não deveriam. Tantas perguntas, tantos questionamentos, e ora um dá uma resposta, ora outro dá outra resposta, mas talvez nenhuma delas é tão convincente quanto o evangelho que eu vou falar sobre ele hoje. O evangelho que responde a essas indagações, que responde a esses questionamentos. Por quê? Por que se perdeu? Por que foi para outro lado? Se teve uma formação evangélica ali, né? Os pais falando do evangelho, ensinando o evangelho, ensinando coisas boas, por que tudo aconteceu? Por que de repente um filho, né, se desgarrou dos pais? Por que um filho começou a fazer, e os pais continuam na igreja, de repente os pais continuam falando coisas boas, mesmo que não esteja, que não tenha, né, uma vida religiosa, mas tem ali seus princípios, seus valores, falam tanta coisa, mas os filhos vivem completamente diferente daquilo que os pais ensinam ou algum responsável ensina. E no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo 24, conta uma parábola, a parábola do joio, e diz assim: Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Vou parar por aí. Vou parar porque já é suficiente para que a gente encontre a resposta de tantas perguntas, de tantas indagações. Eu não quero aqui entrar em detalhes do campo,
do semeador, daquele que vai ceifar. Não quero entrar nesses detalhes porque o nosso tempo é curto. Quero ser mais objetivo numa parte prática. Porque essa parábola fala que foi semeado um trigo, foi semeado coisas boas. Você imagina os pais semeando, né? O trigo no coração do filho, semeando coisas boas, princípios, valores, e de repente aquilo se perde, aquilo se mistura. Mas por que se mistura? Por que entraram outros ensinamentos, entraram outras situações que não eram o que os pais tinham ensinado? O Evangelho diz que enquanto eles descansavam, enquanto eles dormiam, veio o inimigo e semeou. O inimigo é aquele que semeia a discórdia. O inimigo é aquele que semeia os vícios. O inimigo é aquele que semeia as maldades. O inimigo é aquele que semeia as confusões, as intrigas, as dependências. O inimigo é aquele que semeia a vontade e o desejo de seguir outro caminho. É preciso que a gente tome cuidado com a nossa vida, porque Deus pode semear uma coisa ou pessoas, semear situações, momentos, palavras, ensinamentos no nosso coração. E pode ter a nossa mesma permissão para que o mal entre na nossa vida e comece a semear. E vai nascer coisas boas e coisas ruins. As duas coisas, como diz a parábola, o joio e o trigo, eles vão semear. Agora, é interessante que no final da parábola fala do reino dos céus. Começa até mesmo dizendo, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente. Fala do reino dos céus. Esse é o reino de Deus. Mas o reino que nós vivemos é um reino forte, é um reino violento, é um reino maldoso, que foi capaz de matar o próprio Filho de Deus, que foi capaz de matar o próprio Senhor. Esse é o reino que nós vivemos, aonde o joio está sendo semeado a cada instante, a cada momento em nossas vidas. Quantas crianças em que os pais têm falado coisas boas, têm semeado o trigo. Mas é preciso que se preste muita atenção. Você que é pai, você que é mãe, que tem filho novo, criança ainda, avós que têm netos pequenos, adolescentes, tome cuidado, porque você pode estar semeando trigo e achando que está sendo o suficiente. Toma conta, porque o inimigo pode estar colocando joio e os dois vão nascer juntos. O joio e o trigo vão nascer lado a lado. É preciso que sejamos vigilantes. É preciso que sejamos atentos a tudo aquilo que está ao nosso redor, para que o terreno do nosso coração não seja um terreno propício para o joio. E o joio pode ser mais sedutor do que o trigo. O joio pode ser mais sedutor, mais interessante, humanamente dizendo, mais encantador, mais sedutor do que o próprio trigo. E o que acontece? Um a gente permite que ganhe raízes e cresça. O outro, com o tempo, ele é sufocado. Por isso que aí está a resposta de tantas perguntas. Por que meu filho faz isso? Não foi isso que eu ensinei para ele? Às vezes a gente escuta crianças falando palavrão, falando coisas obscenas, eróticas mesmo, crianças. E você fala, mas isso aqui em casa a gente não fala nada disso. Ela nunca escutou da minha boca, da boca da minha esposa, da boca de alguém da nossa família. Quantas pessoas dizem isso? E a criança xinga, e a criança fala palavrão, sai com algumas conversas absurdas para a idade que ela tem. É o joio que já está entrando nessa vida. É o joio que já está presente através de coisas que ela vê no celular, que ela vê na televisão, que ela escuta alguém falar, de uma música que ela escutou. Isso é o joio que vem disfarçado,
e aos poucos vai destruindo a família, aos poucos vai destruindo a casa, aos poucos vai destruindo a própria vida da pessoa, aos poucos vai fazendo com que tudo aquilo que estava ganhando força dentro dela, que é o trigo, que é a palavra de Deus, que são os princípios, os valores, que é a verdade, que é aquilo que edifica, que constrói, aquilo que estava sendo enraizado para que aquela pessoa pudesse ter uma vida de santidade, uma vida de oração, pudesse construir uma família santa, uma família de Deus, aquilo acaba sendo sufocado pelo joio, pelas seduções, pelos encantamentos, pelas mentiras, pelos vícios, pela bebedeira, e aquilo vai tomando conta, daqui a pouco já não é nem mais trigo e joio, é só o joio, porque o trigo se perdeu. Por isso que é interessante nessa parábola que fala que o homem foi e semeou. Veio o inimigo depois e semeou. Se nós entendermos bem, os dois são semeadores, Deus e o diabo. Os dois são semeadores. Olha como isso é profundo na nossa vida. Os dois fazem têm a mesma atitude. Tanto Deus semeia, quanto o demônio semeia. E os dois procuram o mesmo terreno, que é o terreno do nosso coração. Só que um semeia coisas boas, o outro semeia maldade. Um semeia para que você seja feliz, o outro semeia para que você tenha discórdia. Um semeia para que você viva na verdade, que é Deus. O demônio semeia para que você viva na mentira, nas fantasias, nas vaidades, no orgulho. Um semeia para que o nosso coração seja simples, seja despojado de tantas vaidades, para que a gente entenda que a maior riqueza é aquela que está em Deus. O outro semeia o quê? A vaidade, o orgulho, a prepotência, a aparência. Ou seja, os dois semeiam. Tanto Deus semeia, quanto o demônio semeia. E o coração que os dois querem, o terreno que os dois querem, é o nosso coração. Agora, qual que nós temos permitido? Qual que você tem permitido semear na sua vida? Qual que você tem permitido para que plante e regue no seu coração, nesse terreno, no seu coração? Qual que você tem permitido? Qual que você tem permitido, talvez, que semeie no coração das crianças? Do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho? É preciso que a gente fique muito atento. Porque às vezes a gente tem medo, como pessoa responsável, pai, mãe, filho, ou melhor, desculpa, pai, mãe, avô, avó, tio, tia. Às vezes a gente tem medo de fazer uma correção, porque não gosta de ver a criança chorando. É melhor que ela chore agora, para que você não chore no futuro. É melhor o choro dela de meia hora, de 20 minutos, de 10 minutos. É melhor que ela chore agora, para que você não chore a vida inteira depois. É melhor que ela seja corrigida agora, que você tire do interior dela o joio que já pode estar sendo semeado, para que lá na frente você não tenha força suficiente, de tão enraizado que ele já está no coração dessa pessoa. Que fiquemos atentos, que a gente tenha esse olhar, o olhar de Deus sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que Deus confiou a cada um de nós. Essa parábola, ela é muito interessante, porque requer da nossa vida uma vivência na sabedoria de Deus. Por que na sabedoria de Deus? Porque é preciso que a gente tenha discernimento. O que é bom, o que é ruim? O que é bom na sua vida? O que é ruim? É interessante isso, porque para os outros, a gente não deve dar aquilo que eles querem.
a gente precisa dar aquilo que eles precisam. Eu dizia para uma pessoa essa semana, eu dizia exatamente isso para uma pessoa essa semana. Às vezes a gente fala aquilo que os outros querem ouvir. Isso é um perigo. E quem faz isso não é amigo. Quem faz isso não é amigo. O amigo não é aquele que fala o que o outro quer escutar. O amigo fala aquilo que o outro precisa escutar. Porque falar o que o outro quer escutar, você pode semear o joio. Você pode estar semeando aquilo que não é de Deus, mas você está agradando. Mas você pode agradar essa vida e jogar a alma dela para o inferno. Agora é preciso que você dê aos outros o que eles precisam, não o que eles querem. Porque às vezes o querer deles pode colocar sobre a sua vida e sobre a vida deles uma perdição. Então às vezes eu falo para algumas pessoas, eu prefiro ser duro, eu prefiro ser incompreendido naquilo que eu faço, mas eu não quero deixar de falar a verdade. Eu não quero deixar de falar aquilo que a pessoa precisa escutar, mesmo que ela não goste, mesmo que ela fique insatisfeita, mesmo que ela fique chateada comigo. É melhor ela ficar chateada comigo e eu ter minha consciência limpa e saber que ela escutou a verdade, do que passar a mão na cabeça e ela ficar bem e eu saber que eu estou fazendo mal para ela. Separar o joio do trigo é ter o discernimento e a sabedoria de Deus. É o que nós precisamos. É o que nós estamos pedindo nesse programa de hoje. Essa graça do discernimento. Porque quem planta o bem vai colher o bem. Quem planta o mal vai colher o mal. Isso é processo da natureza. Quem planta o bem vai colher o bem. Quem planta o mal vai colher o mal. Quem planta vento vai colher tempestade. E às vezes a gente fica, para agradar um, para agradar o outro, a gente fica plantando vento, tanto na vida do outro quanto na nossa vida. Porque a gente quer ser aquele, como se diz, aquela pessoa que quer agradar a todo mundo. Cuidado, você pode estar agradando os outros e desagradando a Deus, que é o pior. Então fale a verdade. Não deixe de falar a verdade. Anuncie a verdade. Mesmo que a verdade seja, não no sentido de acusação, porque não é direito nosso acusar ninguém. Mas não deixe de falar a verdade. Porque a verdade é que vai libertar. Por isso que o joio e o trigo precisa ser separado do nosso coração. O bem e o mal precisa ser identificado na nossa vida, porque tem muito mal que está vindo disfarçado de bem. Tem muita coisa para destruir que está vindo disfarçado de bem. Tem muita coisa que aparentemente não é nada, que está sendo destruidor dentro dos nossos lares. Tem muita coisa para alimentar vaidades, para alimentar aparência, para alimentar a prepotência, o nosso orgulho. Tem muita coisa disfarçada que está entrando nos lares, nas crianças, nos adolescentes e colocando e transformando tudo isso em vícios. Está se entregando cada vez mais ao pecado, a uma vida de destruição. Por quê? Porque não está conseguindo discernir o que é joio, o que é trigo, o que é bem, o que é mal, o que edifica e o que destrói, o que constrói e o que destrói. Não consegue identificar, porque a gente vai na base do agrado. Eu quero agradar. Eu entendo, não é que eu não queira desagradar a todo mundo, não é isso que eu estou querendo dizer. Só estou querendo dizer que antes da gente agradar, a gente precisa saber se nós estamos fazendo o bem. É isso que eu quero dizer. Que você agrade fazendo o bem, mas é melhor você desagradar falando bem e falando a verdade, do que você falar aquilo que o outro quer escutar simplesmente para ficar bem com ele, para ficar bem com ela. E assim acontece com as crianças. Por não querer ver uma criança chorar, por não querer ver uma criança fazer pirraça, ficar chorando ali 5, 10 minutos, deixa ela fazer o que ela quer. E com isso vai entrando joio, mais joio, mais joio. Daqui a pouco ela para de chorar. Quem chora é você.
porque você permitiu que o joio entrasse e não quis arrancar quando precisava. Então vamos pedir que Deus abençoe a cada um de nós nesse programa de hoje. Eu te peço, Senhor, que tantos joios que estão enraizados no coração das famílias, que possam ser arrancados pela graça do Teu Espírito Santo, pela Tua presença, Senhor. Que muitos corações que tinham muitos trigos, que estão sendo tomados pelo joio de muitas coisas boas, mas que o mundo foi influenciando, foi colocando aos poucos e foi fazendo com que aquele trigo, aquela palavra do Evangelho fosse perdendo forças. Eu te peço que o Senhor possa estar arrancando todos os joios do nosso coração, para que a gente possa viver exatamente aquilo que Tu queres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra Te amar, amar-te. Só por Ti.